Muito obrigado, irmão Glaucon, pela palavra, pela mensagem musical e também à Sofia, à Ana, ao Diogo e ao Tomás pela história das crianças. Muito obrigado. Bom sábado, queridos desbravadores, prezados irmãos e visitas, aos que aqui estão presentes e a quem nos esteja a acompanhar pelos nossos canais, pela internet, cumprimento-vos a todos com o desejo que Deus vos abençoe e que a mensagem desta manhã vos possa refortalecer e motivar. Este sábado é especial e isso é fácil de perceber só olhando para este auditório. A moldura humana que aqui estáis a compor é verdadeiramente especial e muito bonita. Obrigado mais uma vez pela vossa presença, é indispensável. Mas dizia eu que hoje é um sábado especial. Este dia, conforme o plano de ação da UPASD, é o Dia Mundial do Desbravador, data em que celebramos mais um aniversário deste movimento Pathfinder em todo o mundo. Alguém sabe quantos anos estamos a celebrar deste movimento? Alguém se lembra? Eu sei que há um ou dois mais atentos que vi nas redes sociais e que foram buscar logotipos que não foram divulgados pelo nosso departamento cá em Portugal. Mas, de facto, o ano passado nós celebramos um ano redondo. Nós celebramos 70 anos o ano passado. Quer dizer que este ano, naturalmente, estamos a celebrar 71 anos de vida deste movimento de desbravadores. Nas palavras do nosso chefe máximo em Portugal, ou se preferirem do Departamental da Juventude, da UPASD, o pastor Dário Santos, o ano passado, por esta altura, escrevia que os desbravadores continuam a ser o Ministério JA que retém mais jovens na Igreja Adventista do Sétimo Dia e que leva mais jovens ao batismo. Os diversos Ministérios JA representam uma resposta alternativa às diferentes necessidades espirituais e sociais da nossa juventude e por isso consideramos todos os ministérios de igual importância e utilidade. Sabem porquê que é assim? Porque quando um desbravador está motivado, não há nada que o faça perder a força, nem o foco, nem capaz de o demover da sua missão. E agora que falo nisso, desbravadores, qual é a nossa missão? Rebentos. Há aqui rebentos na sala, eu sei que há pelo menos 3 rebentos, um sem lenço. Muito bem. O alvo dos rebentos, mais apropriado naturalmente à sua faixa etária, é encantador, notem só, crescendo cada dia. Tições, há tições na sala? Levantem os braços, por favor. Eu já vi uns quantos, lá em cima inclusivamente. Há alguns tições na sala, que bom. O alvo dos tições não é menos cheio de significado, nem menos espetacular. É a vossa oportunidade de brilhar, tições. Querem dizer o vosso alvo? Alvo dos tições. Brilhemos cada vez mais. Mas a partir dos exploradores, o alvo é o mesmo até ao fim da carreira JA. E quando é que é o final da carreira JA? Quando é que termina a carreira JA? Exploradores, companheiros e embaixadores, qual é o vosso alvo? Digam, por favor, alto. Amém. A mensagem do Advento a todo o mundo nesta geração. Sabem o que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos o privilégio de poder participar, direta ou indiretamente, na última missão nesta terra antes de Jesus voltar novamente. Já pensaram bem nisso? Aí, ó Pedro, estás a generalizar um bocado. Ok? Então vamos particularizar, que é o que interessa. Desbravador, tu tens a oportunidade de semear no teu amigo, quem sabe no teu familiar, a semente que pode e vai fazer a diferença na sua vida. Porque conhecer Jesus é isso mesmo, é escolher a vida. E quem é que não quer a vida? Mas Pedro, isso da missão e tal, eu não tenho formação académica nesses temas, não sei como preparar uma meditação ou assim. Ok, não és o único, não foste o primeiro, nem serás o último a dizer isso. Queres ver? Êxodo 4:10, nós vemos um homem que foi considerado um herói da fé, que foi Moisés, e Moisés, perante o chamado para a sua missão, teve uma atitude semelhante. E diz assim em Êxodo 4:10, o início do versículo: Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. E o versículo continua. Ok,
Ah, mas eu tenho vergonha, não tenho jeito para ir falar à frente. Na continuação do versículo, Moisés também usa esse argumento e diz: porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ok? Mas há várias áreas diferentes a desenvolver nesta missão. E é por isso, para mim, uma honra fazer parte de uma igreja que valoriza e dá oportunidades aos jovens em vários campos. É uma grande alegria ver, no sentido inverso, que os jovens desta igreja têm o forte hábito de aceitar e de corresponder a essas oportunidades, desafiando-se, adquirindo novas capacidades, desenvolvendo dons, apesar dos receios, apesar das dificuldades. Afinal, o desenvolvimento pessoal tem o seu custo, tem o seu esforço, o seu desconforto, por vezes, mas traz também o especial sentimento coletivo de estarmos a contribuir para esse alvo, essa missão, juntos. E esse sentimento só o experimenta quem se envolve. Mas Pedro não tem mesmo capacidade de todo. Em relação a isso, e para quem não nos conhece, a famosa autora Ellen White afirmou que Deus não escolhe os mais fortes e capacitados. Em verdade, Deus capacita os que Ele escolhe para que o homem não se vanglorie. Eu queria agora ter um pequeno momento de surpresa que não estava planeado, mas estou de facto em dívida para algumas pessoas da minha equipa e queria chamar aqui à frente a Patrícia Coutinho e a Inês Tavira. Podem vir sem receios, não vos vou fazer pergunta nenhuma, nem teste, mas por favor venham cá à frente. Na realidade ainda faltam mais pessoas da equipa a receberem material, mas o Daniel, por exemplo, e o Micael têm que receber lenços de dirigentes, mas isso é imposição de lenço, deverá ser feito sem falta. Podem vir aqui para a minha direita, por favor, numa cerimónia de investiduras. De qualquer das formas, os cordões de funções é um reconhecimento da Igreja nestas pessoas em que lhes é atribuída uma missão para este ano. E na última cerimónia de investiduras foi uma gafe minha, eu já admiti perante elas, eu esqueci-me de encomendar 2 cordões a mais. Portanto, chegou a hora de lhes entregar os cordões de funções de vice-diretor de clubes à Inês e à Patrícia. Muito obrigado. Queria agora passar a palavra às desbravadoras Aline e Flávia, que estão aqui à frente e com quem tenho o prazer de partilhar o sermão desta manhã, que através de histórias ou de exemplos de pessoas a quem lhes foi confiada uma missão, para a qual eventualmente elas sentiram que também não estavam capacitadas, pessoas que eventualmente temeram pelo seu futuro, que tiveram de enfrentar muitos obstáculos, como já vamos ver, mas que, como verdadeiros desbravadores, tiveram a coragem necessária, demonstraram resiliência nas suas vidas e souberam ir buscar a força e inspiração ao lugar certo, à única fonte certa. Nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos como Deus nos tem conduzido no passado. Para a Aline e a Flávia, a vossa atenção. Obrigado. Sábado. Hoje vou-vos trazer um episódio da história de Ellen White que começa no dia 9 de dezembro de 1856, quando Ellen White teve uma visão e mais tarde ela escreveu: "Foi-me mostrado que o grupo de irmãos em Woken precisava de ajuda, que os ardis de Satanás deviam ser quebrados e que aquelas preciosas pessoas deviam ser resgatadas." Naquele inverno, o casal White estava nas casas das famílias do Sr. Hart e do Sr. Everett, que eram fazendeiros que tinham aprendido a confiar nas convicções de Ellen e sido impressionados a levar o casal White para Woken de trenó. Ao chegarem a Greenvale,
houve uma tempestade muito forte de neve, atrasando a viagem mais ou menos uma semana. Quando finalmente avançaram até o rio Mississippi, foi-lhes avisado para não passarem, porque cerca de 30 centímetros de água já passava por cima do gelo, que poderia partir a qualquer momento, fazendo com que todos morressem afogados. Mas, mesmo assim, Ellen quis continuar e, durante a passagem, os irmãos oravam a Deus para que o gelo não partisse. Chegando ao outro lado, eles louvaram ao Senhor pela sua proteção. Chegaram a Waukon no dia 24 de dezembro e encontraram quase todos os guardadores do sábado aborrecidos com a sua chegada, porque algumas pessoas haviam passado por lá espalhando má fama de Ellen White, mas ela sabia que Deus os havia enviado para lá com um propósito a cumprir. Enquanto o irmão Meade e John Lothborough trabalhavam na oficina, o trenó de Ellen White chegou e, cumprimentando o irmão Lothborough, fez-lhe a seguinte pergunta: "O que fazes aqui, Elias?" E ele respondeu: "Estou a trabalhar com o irmão Meade na carpintaria." Então, queria dar uma pausa na história e ler o episódio em que Deus faz exatamente a mesma pergunta a Elias, que fica em 1 de Reis, no capítulo 19, e vamos ler dos versículos 13 a 16, que diz assim: "Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: 'O que fazes aqui, Elias?' Ele respondeu: 'Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão a procurar para matar-me.' O Senhor lhe disse: 'Volta pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta.'" Então, voltando à história, mais uma vez, Ellen faz a seguinte pergunta: "O que fazes aqui, Elias?" De acordo com o relato de John Lothborough, diz que nunca se sentiu tão envergonhado com a referência da sua situação com a de Elias e não soube o que responder. Pela terceira vez, ela me pergunta: "O que fazes aqui, Elias?" Esta pergunta direta fez com que o irmão Lothborough considerasse a situação em que Elias se encontrava, longe do trabalho do Senhor e escondido numa caverna. E lá estava ele, escondido numa carpintaria, longe do trabalho do Senhor, tal como Elias. Essa conversa convenceu-o a mudar completamente a sua vida e a abandonar o trabalho com que estava envolvido naquela época. Tiago e Ellen White passaram as reuniões de sábado e domingo com aqueles fiéis desanimados. E em uma das reuniões, Ellen teve uma visão e repetiu as seguintes palavras: "Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor." Estas palavras trouxeram conforto para Mary Lothborough, que ficava sozinha enquanto o marido viajava para pregar. Em outra reunião, John Andrews se reconsagrou a Deus e ao seu serviço. Apesar da longa e perigosa viagem de trenó, o casal White conseguiu cumprir o propósito de encorajar os irmãos de Waukon e recrutar 2 missionários que eles nem imaginavam que seriam tão importantes para a história do Adventismo. John Andrews tinha ficado doente nesse inverno, mas logo que recuperou a sua saúde, voltou a Battle Creek e tornou-se um extraordinário estudante da Bíblia e historiador. Foi o primeiro missionário a ser enviado para o estrangeiro pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e hoje tem uma universidade com o seu nome. John Lothborough também voltou, acompanhado de sua esposa, ingressou em uma carreira como presidente de 5 associações, tesoureiro da Associação Geral, fundador de várias igrejas e autor de vários livros apreciados ainda hoje. Na história destes 2 homens, podemos ver que no início estavam desanimados e afastados do trabalho de Deus. Mas, através de Ellen, Deus os trouxe de volta ao trabalho e acabaram por ser muito influentes na história do Adventismo e missionários importantíssimos. Deus encheu as suas vidas de bênçãos e eles nunca mais desanimaram. Deus pode fazer grandes coisas mesmo com alguém desanimado.
Bom dia, bom sábado. Hoje gostava de vos falar de 3 mulheres que foram capazes de ouvir o chamado de Deus nas suas vidas e fazer a diferença nas pessoas ao seu redor. A primeira mulher de que vos quero falar é Lucy Maria Hershey. A Lucy nasceu em 1824 e foi em 1842 que Lucy se converteu à doutrina millerista, depois de ter sentido que Deus a chamava para algo grandioso e maior. Lucy deixou assim de exercer a sua profissão de professora para pregar a tempo inteiro. Certo dia, após a sua conversão, Lucy acompanhou o seu pai, Hershey, não sabemos o primeiro nome, a uma convenção em Nova Iorque. O pregador seria Hershey, visto que o anfitrião não queria que fosse Lucy, por ela ser mulher e por medo que todo o auditório se opusesse a isso. Vale lembrar que nessa época as mulheres eram muito oprimidas pelo género masculino, sendo vistas como seres mais fracos. O que acontece é que Hershey, no momento em que foi pregar a sua mensagem, ficou paralisado e não conseguiu dizer uma única palavra. Bom, com isto, o anfitrião viu-se obrigado a apresentar Lucy como a pregadora e sabedora do assunto e capaz de o abordar. O que é certo é que, pouco tempo depois, a pregação de Lucy teve tamanho impacto na vida das pessoas que foi preciso transferirem as palestras para um auditório maior, para que toda a gente pudesse ouvir. Isto teve muito impacto também na vida dessas pessoas, ao ponto de muitos deles se tornarem pregadores mais tarde e apresentarem Lucy como grande incentivadora da sua mensagem e do seu ministério. A segunda mulher é Olive Maria Rice. Também se converteu ao millerismo em 1842 e Olive estava convencida de que tinha um propósito maior na sua vida, além de ir às reuniões de oração todas as semanas na igreja. Olive já tinha sido parte de muitas conversões e ela conta que havia cerca de 4 a 5 lugares a precisarem do seu trabalho em simultâneo. Olive era muitas vezes oprimida também por ser mulher, muitas vezes não a aceitavam tão bem, mas ela não teve medo e ela disse que nunca iria desistir do seu trabalho e desistir de desempenhar a sua função enquanto pregadora, por mais que a censurassem por ser mulher. Afinal, ela sentia-se justificada em Deus e pretendia, através da sua missão, trazer mais pessoas aos pés de Jesus. A terceira e última mulher que vos trago hoje é Elvira Fassett. O grande desafio da vida dela, enquanto pregadora, foi o seu marido. Como disse há pouco, as mulheres eram muito oprimidas e Elvira sempre aprendeu desde pequenina que as mulheres não devem falar em público. No entanto, depois de muita pressão por parte de outras pessoas à sua volta, Elvira ganhou coragem para pregar e foi aí que ela viu o quão abençoada era no seu ministério. Embora o seu marido tenha sido o seu maior desafio, foi também a sua maior vitória. Seu marido converteu-se e entendeu e partilhou o impacto e o poder da pregação da sua esposa e acabaram por formar um par ministerial e, pregando em conjunto a mensagem do Advento, conseguiram converter milhares de pessoas. O que será que une estas 3 mulheres? Bom, além de serem mulheres, as 3 sofreram com juízos e olhares menos bons de muitas pessoas ao seu redor. O que também as liga é o facto de nenhuma delas, apesar de tudo isso, ter desistido de pregar o Evangelho e de ter cumprido o propósito que lhes foi incutido. Elas acreditaram na sua missão e confiaram em Deus. Nos dias de hoje nós também temos desafios parecidos. Por mim falo. Muitas vezes nós sentimos envergonhados ou até com medo de dizer quem somos, dizer quem é que nós adoramos, por medo do que as pessoas vão pensar de nós. E eu acho que isso é algo que é até inerente ao ser humano. Nós somos falhos e nunca vamos ser tão perfeitos quanto Deus e vamos ter sempre medo
de sermos julgados. Ainda assim, se nós nos lembrarmos sempre de que fomos feitos à imagem de Deus, se abrirmos o nosso coração e se deixarmos o Espírito Santo trabalhar no mais íntimo do nosso ser, nós vamos ser capazes de enfrentar tudo em nome do Senhor. Cada um de nós foi criado para honrar o nosso Deus. Peço-vos que abram as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. E diz o seguinte: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Viver pela fé significa entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus e não desistir do seu amor e acreditar que Ele é o Deus vivo e que é o nosso Salvador, em todos os momentos, mesmo em meio à tempestade. Deus chama-nos individualmente, a cada um de nós, para proclamarmos a sua mensagem, espalharmos mais do seu amor. Por alguém que morreu em meu lugar e que deu a sua vida por mim, a única coisa que eu posso fazer é mostrar aos outros o Deus que tanto me ama e mostrar que não só me ama a mim, como pode amar todos à minha volta. O meu desejo esta manhã é que sejamos capazes de assumir Jesus diariamente na nossa vida e transformar o coração de quem está ao nosso redor para a honra e glória de Deus. Deixo-vos esta manhã com mais um versículo que se encontra em Mateus 10, 7. Diz o seguinte: Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Jesus está